Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos aqui uma pequena companhia que está acordada, pois nós vamos ver hoje o Salmo 18, versículos 16 a 18. Nós vimos no texto anterior, nos versículos anteriores, como Deus age em favor de seu povo, como Deus desce do céu para socorrer com o seu fulgor e furor, de tal modo que Deus está sempre agindo em favor daqueles que o buscam, daqueles que o amam. E nós vemos isso ainda nos versículos 16 a 18. Lembrando que nesse salmo, Davi está louvando a Deus, porque finalmente foi livrado de seus inimigos. E foi Deus quem fez isso. E ele diz assim no versículo 16: Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Davi diz que o Senhor veio de cima, ou seja, o Senhor, em toda a sua glória, olhou para um homem pequenininho. Do alto me estendeu ele a mão. Ou seja, ele não precisava fazer isso. Deus está muito acima de seu povo, muito acima de nós. Deus é glorioso, é grandioso, é poderoso, é maravilhoso. Mas veja que ele atenta para os pequeninos. Ele vai do alto estender a mão. Ele poderia desprezar as nossas necessidades, como tantas pessoas passam por nós e desprezam-nos diante de nossas necessidades. Todavia, observe que Deus, mesmo sendo Rei glorioso, não faz isso. Isso não lembra a vida de Jesus? Jesus sendo Filho de Deus, Senhor dos Senhores, e que inclusive teve certo momento, quando ele foi aprisionado, em que ele disse aos discípulos: Olha, se eu quisesse, eu pediria, e o Pai mandaria legiões de anjos para me defender. Mas tem que se cumprir a palavra. Então observe que o Senhor mostrou que ele tem autoridade, tem poder. A sua glória é real. E, no entanto, ele andou entre nós, se fez um de nós e socorreu pessoas as mais variadas. Nós vemos Jesus conversando com as pessoas mais rejeitadas, conversando com as pessoas mais necessitadas. Isso mostra exatamente como Deus é misericordioso e gracioso. Que Deus bondoso! Que Deus bondoso! Ele estendeu a mão e me tomou. Ele não desprezou o necessitado, o pequeno, o aflito. Ele socorreu. Portanto, nós olhamos para o alto e encontramos um Deus disposto a olhar para os humildes e os pequeninos. Isso conforta o nosso coração. E Jesus é a prova viva disso, porque foi assim que Jesus tratou. Tratou os pequeninos, os humildes e os acolheu quando eles se prostraram, quando eles se humilharam, quando eles o buscaram. Assim também foi Davi. Davi não se sentia grande e valente, Davi se sentia pequenino e cercado de homens que eram muito mais fortes do que ele. Como ele disse no versículo 17, os que eram mais poderosos do que eu. Observe que ele não atribui em momento algum a vitória a si mesmo. Ele atribui a vitória a Deus, que o ajudou, o livrou daquilo que para ele, inclusive, poderia ser impossível. Talvez Davi muitas vezes tivesse aquela sensação, aquele sentimento de eu não sei como é que eu vou sair dessa, porque parecia impossível para ele ser livrado de inimigos tão grandes, pensando em número, né? Tão vastos em número, mas também tão fortes, que poderiam ter arrastado Davi, poderiam ter acabado com Davi. O Senhor o livrou. O Senhor. Você não precisa ser grande para ser livrado de muitas adversidades. Você precisa confiar no Senhor. Porque Deus, que é grande, olha para o humilde, atenta. E não importa se os nossos adversários são grandes ou pequenos, se eles são orgulhosos ou se eles não são. Deus é poderoso para nos livrar.
não importa o problema que nós temos, o que importa é que Deus se dispõe para nos socorrer em nossas necessidades. Nós sempre temos que olhar para o alto, porque não há neste mundo problema algum que Deus não possa solucionar. Não há nada. Todavia, como disse Jesus, tantas vezes tem que se cumprir a palavra de Deus e isso envolve lutas, problemas, tantas vezes temos que passar por angústias. Tantas vezes nós temos que ter paciência e suportar problemas para que Deus manifeste a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. É difícil, mas quando nós olhamos para o alto, nós somos confortados na certeza de que não é por desprezo de Deus, é por Deus ter planos que são muito maiores do que os nossos. E aí a gente confia no Senhor, confia, descansa no Senhor, porque Deus está atento a tudo. Inclusive, no versículo 18, Davi diz que os inimigos o assaltaram nas suas calamidades. Em outras palavras, os adversários se aproveitam das nossas fraquezas. Eles tentam pegar-nos quando nós vacilamos em alguma coisa. Davi disse, nos momentos em que eu vacilei, eles tentaram se aproveitar para me destruir. É exatamente assim que funcionam os inimigos. Eles sempre tentam se aproveitar de nossas fraquezas. E então, Davi diz que encontrou no Senhor o amparo. Olha a diferença. Os homens maus, que são tão pequenos quanto nós, apesar do orgulho e da arrogância, eles se aproveitam das fraquezas do outro para tentar tirar vantagem, para tentar prejudicar. Mas ele diz, olha no paralelo, que Deus que está lá no céu, que está acima, que é Senhor, Ele ampara. Ele que poderia nos condenar em nossas fraquezas, serve de amparo para aqueles que clamam, para aqueles que se humilham, para aqueles que suplicam. Deus é o nosso amparo e é a Ele que nós devemos confiar as nossas vidas. Nós não estamos no paraíso, nós estamos num mundo pecador. E então nós devemos recorrer ao Senhor diante de tudo isso que nós vamos vivenciando, todas essas lutas e angústias que nós vamos vivenciando. A quem você atribui as suas vitórias? A quem você atribui o sustentar de cada dia? Em cada momento deste Salmo 18, Davi está atribuindo a Deus e manifestando, testemunhando a glória de Deus. Faça o mesmo. Testemunhe, veja, analise para o seu próprio conforto, como Deus já tem cuidado da sua vida no decurso dos anos. Observe a misericórdia, a bondade, a compaixão, o sustentar, mesmo nos momentos em que você estava demonstrando fraqueza, não te abandonar nos momentos em que você não agiu como deveria, de forma que você possa testemunhar a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor. E enquanto isso, olhar para Deus e esperar por Ele. Esperar em Deus é de fato fundamental, porque são aqueles que esperam no Senhor que alcançam a bondade, a graça e a misericórdia de Deus no devido tempo. Portanto, vai esperando, porque não há nada que seja impossível para Deus. E assim como socorreu Davi de coisas que lhe pareciam tão impossíveis, pode socorrer você de suas aflições, suas angústias, suas lutas, suas tribulações. Deus pode ajudar-nos quando nós mais precisamos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, por tua graça e misericórdia. Teu nome seja louvado e glorificado, porque o Senhor é sempre bom. Nós precisamos de Ti todo o tempo, porque, ó Deus, somos pequeninos e não vivemos no paraíso, mas no mundo mau. Ajude-nos, para que em nossas fraquezas os inimigos não se aproveitem, para que, ó Deus, em nossa pequenez, não sejamos devorados por os que se acham mais fortes do que nós. Antes, Senhor, socorre-nos, para que Teu nome seja glorificado no dia da nossa angústia e todos possam ver que o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Receba a nossa oração, ó Deus, e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.